Turminha do quarto ano, beijão, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, preparados para mais um dia de videoaula, certo? Onde nós iremos estudar em gramática, no livro de português de vocês, substantivos próprios e substantivos comuns, tá certo? Então, a classe gramatical dos substantivos, nós daremos início ao estudo das classes gramaticais, tá certo? E em ortografia, no livro de vocês, estudaremos também palavras homônimas e palavras parônimas, tá certo? Nós vamos ver a diferença, as características de cada uma delas, tá? E no livro de vocês, de gramática, o mais fininho, nós veremos em ortografia palavras com S e 2 S, tá certo? Então, vamos lá começar? Iniciando lá na página 55 do livro de vocês, certo? Nós iniciaremos vendo um pouco mais, certo? Eu sei que vocês já conhecem, tá? Então, nós estamos revendo a classe gramatical dos substantivos, tá? Os substantivos, gente, eles, certo? Eles podem ser próprios e podem ser comuns, certo? Então, tem um texto no livro de vocês, na página 55, tá? Infância feliz. Vamos lá acompanhar? Gustavo vivia em São Paulo, na Rua das Garças, 201. Ele tinha um pássaro, um boneco de pano e gostava de atum. Morava com o pai, que era dos Correios. A mãe, professora. E o avô, já sem trabalho algum. E era criança feliz, feliz a brincar. Problemas? Dizia que não tinha nenhum. Então, gente, observem as palavras, certo, que estão no texto. Vocês podem observar que tem palavras, tem substantivos próprios. Os substantivos próprios, gente, eles vão ser substantivos referentes a seres ou coisas específicas. Então, quando eu falei aí o nome do menino, lá no texto, Gustavo, certo? Ele é um nome, ele é um substantivo próprio, porque ele está se referindo ao nome daquele garoto. Aquele garoto é um menino, certo? E ele tem um nome, então está se referindo a ele, tá? Então, nomes próprios, gente, substantivos próprios, nomes de pessoas, nomes de lugares, nomes de países, instituições, certo? Indicam também, tá? Festividades, certo? Rua, como a gente pode observar, certo? Diz que o pai trabalhava nos Correios, então é o nome de uma instituição. Todos os substantivos próprios, eles têm que ter a inicial, a letra tem que ser maiúscula, não pode esquecer, tá certo? Então se inicia com letras maiúsculas, tá certo? Os substantivos comuns, eles vão se referir a seres, a coisas, animais, objetos, tá certo? Essas palavras, gente, nome de frutas, profissões, parentesco, pai, mãe, avô, tio, tia, todas essas palavrinhas, certo? Elas vão fazer parte dos substantivos comuns, certo? E os substantivos comuns, a dica são escritas com letras minúsculas, certo, gente? Todas elas, substantivos comuns, são escritos com letras minúsculas, tá? Então, como exemplo, eu coloquei aqui, ó, substantivo comum, menino, tá certo? Menino, substantivo comum. Substantivo próprio, eu vou dar nome àquele menino, certo? Então, substantivo próprio, letra maiúscula, André, tá? Outro exemplo, substantivo comum, cidade, certo? É um local, tá? Agora eu estou dando nome àquele local, o nome daquela cidade. Então, ele vai ser um substantivo próprio, Curitiba. Não esqueçam que os nomes próprios, certo? Substantivos próprios, tem que ser iniciado com letras maiúsculas, tá certo? Então, vocês não podem confundir, tá? Lá na página 56 e 57, vocês vão fazer o exercício até a página 58 do livro de vocês, tá certo? Todas relacionadas a substantivos próprios e comuns, que foi o que a gente acabou de estudar, tá certo? Vamos para a parte de ortografia, onde nós iremos estudar, certo? 2 tipos de palavras, tá?
Então, vamos observar lá na página 59 que diz assim, ó, tem um balãozinho que diz assim: você disse que vamos assistir a um concerto de carro. Aí ele diz: sim, querida. Só que ela está fazendo referência aí, certo? A um outro tipo de concerto. Ah, tia, é concerto com C ou é concerto com S? Então, gente, vocês têm que observar que cada um ele vai ter um significado, certo? Diferente. Então, observem aí, que não é o que a gente vai estudar hoje. As palavras homônimas, elas possuem a mesma pronúncia. Então, se eu pronunciar a palavra concerto, concerto, certo? Elas vão ter a mesma pronúncia, vai sair a mesma fala, o mesmo som. Porém, gente, às vezes elas vão ter a mesma escrita, mas nenhuma delas, certo, vai ter significado igual. Elas terão significados diferentes, as palavras homônimas, tá? Exemplo aqui, ó, concerto com C, concerto com S. O que foi que mudou aqui, tia? Mudou, gente, ó, somente uma letrinha. Então, ela tem a mesma pronúncia. Quando eu falo elas duas, elas têm o mesmo som, elas saem a mesma pronúncia. Porém, gente, elas vão ter significados diferentes e vão ser escritos diferentes, tá certo? O concerto aqui, ó, esse tipo de concerto com C, ele está relacionado a um tipo de sessão musical. Então, eu vou assistir a um concerto, certo? Concerto com C, tá? É diferente, gente, de concerto com S. Concerto com S, ele vai ter outro significado, certo? Que significa, gente, uma ação, certo? De reparar, de se consertar alguma coisa. Então, se eu levo meu carro, eu vou levar meu carro para um concerto com S, certo? Aí, quando eu digo assim, eu vou ao teatro assistir a um concerto musical. Então, concerto com C. Então, você tem que observar, gente, esse tipo de diferença, tá certo? Por exemplo, nós temos outro aqui, ó. Acento com C, acento com dois S. Eles possuem aqui a mesma pronúncia, certo? Mas eles têm a escrita diferente. Acento escrito com C, ele significa sinal gráfico, certo? Aquele acento que a gente coloca nas letrinhas, tá? Em cima das sílabas, principalmente sílabas tônicas, tá? Diferente, gente, de acento com dois S's. Acento com dois S's, ele já vai ter outro significado, que significa, certo? Um local para você sentar, tá certo? Então, vejam aí a diferença, acento com C e acento com dois S's. Aqui na palavra, ó, eu tenho a palavra comprimento e tenho a palavra cumprimento. Aí, gente, ele já tem outra, certo? Outro tipo de classificação, tá? Então, observem aí, gente, que as palavras homônimas, elas podem ser homógrafas, certo? Elas têm a mesma escrita, mas a pronúncia e sentido diferente. Quando eu digo, eu gosto de você, certo? Meu gosto para filmes é muito difícil, certo, gente? A pronúncia, ó, ela é escrita igual, certo? Tem a mesma palavrinha, gosto, gosto, certo? Mas a minha pronúncia aqui, ó, eu pronunciei totalmente diferente, certo? Então, elas são homógrafas, são homônimas homógrafas, isso é um tipo, tá? Nós temos outro tipo, que são os homófonos heterográficos, certo? Que é no caso desses daqui, que eu dei para vocês, tá certo? Eles vão ter a mesma pronúncia, mas a escrita e o significado vão ser diferentes, tá certo? Nós também temos os homófonos homográficos. Eles vão ter a mesma escrita, porém, eles vão ter, certo? O sentido, o significado é diferente. Então, a mesma pronúncia e a mesma escrita iguais, mas o significado é diferente. Por exemplo, cedo, certo? Eu sempre cedo às suas chantagens. Joaquim sai muito cedo para trabalhar. Gente, essa palavra cedo, ele vai ter dois significados, tá certo? Então, vai depender de como ele vai estar nas frases, tá certo?
E agora nós vamos observar que nós temos também as palavras parônimas. As parônimas, elas vão possuir escrita e pronúncia parecida, mas ela vai ter significados diferentes. Por exemplo, absorver e absolver, tá certo? Ó, vocês percebem que quando eu fiz a leitura, certo? Elas possuem, certo? A escrita e a pronúncia parecida, mas elas vão ter significados diferentes. Por exemplo, absorver. O que é que significa absorver? É você, ó, aspirar, sorver alguma coisa. É diferente de você absolver, certo? Que é quando você perdoa alguém, inocenta alguém. Aquele rapaz foi absolvido, né, durante aquela sessão, por exemplo, certo? Então, vocês têm que prestar atenção de como vai estar aquela palavrinha nas frases, tá? É o que a gente estudou hoje e vocês vão treinar lá na página 60 do livro de vocês, certo? Vão tentar tirar as dúvidas, qualquer dúvida, vocês precisam ler novamente sobre o conteúdo, tá? Lá no livrinho de vocês, gramática, vamos para nosso próximo assunto, que é sobre palavras com S ou dois S's. Gente, eles vão ter regrinhas, certo? Vai ter regrinhas. Então, se você tiver dúvida em escrever palavras com S ou dois S's, você tem que observar que existem regras. E essas regras, elas ajudam muito na hora que você vai fazer uma atividade, certo? Envolvendo palavras com S ou dois S's. Então, prestem atenção a essas regras, que aí vocês, ó, vão sair aprendendo bastante, tá certo? Vamos iniciar com o texto. O texto tem assim, ó, texto de Larissa. Larissa. Olha aí, já vem o nome. Meu Deus, Larissa é com um S ou é com dois S's? É aí que a gente vai ver, certo? As palavrinhas com dois S's, gente, certo? Elas vão ter uma regra, tá? Uma regra simplesmente usada para as palavras com dois S's, tá certo? Então vamos começar. Larissa é a menina mais esperta da classe. Vive aprontando travessuras, mas é amiga de todos. E agora, de Dona Cássia, sua professora. Então, se vocês observarem aí, gente, tem muitas palavras que foram sublinhadas. Palavras essas com dois S's. Ah, tia, mas quando é que eu vou saber que as palavras são escritas com dois S's? Gente, os dois S's, o uso, certo? A regra para se usar palavras onde vão ter, certo? Os dois S's, é você perceber que os dois S's, eles vão estar no meio de duas vogais, certo? Tanto de um lado como do outro, os dois S's, eles vão ficar no meio dessas duas vogais. Então, sempre vai ser assim? Vai. Por exemplo, na palavrinha aí, ó, no nome que a gente estudou hoje, no substantivo próprio, Larissa, vocês observem que os dois S's, eles vão ficar entre a vogal I e entre a vogal A. Dois S's, tá certo? Por exemplo, classe. Classe vai ficar entre a vogal A e a vogal E. Travessuras vai ficar entre a vogal E e entre a vogal U. Cássia vai ficar entre a vogal A e a vogal I. E na palavra professora vai ficar entre a vogal E e a vogal O. Então não tem como errar, gente. Você utiliza os dois S's entre vogais, tá certo? Nós também temos outras situações, outras regras, tá? Nós podemos utilizar uma dica. Não se inicia palavras com dois S's, tá certo? Nunca isso aí vai acontecer. A gente só pode iniciar palavras com um S. Isso aí é uma das regras de utilizar a palavrinha S. Então, vamos lá, as regras de utilização de palavras com um S, tá certo? Vamos lá. A gente pode utilizar o S no início de palavras. Sapato, sapo, sorvete, tá certo? Então, isso aí é uma regra. Início de palavras, usa-se o S. Nós também podemos utilizar o S no final das palavras, principalmente quando a gente vai passar as palavras para o plural, tá certo? Então, por exemplo,
final de palavrinhas, casas, né? Quando a gente vai passar para o plural. Escolas, tá certo? Nós também temos outro, tá? O S, ele pode ser utilizado no final das sílabas, tá certo? Por exemplo, escova, tá certo? Escova, nós temos aí, ó, escova, tá certo, gente? Nós também podemos utilizar o S no meio da palavra após uma consoante. Por exemplo, a palavra bolsa, certo? Bolsa. Na palavra bolsa, vocês observem que a consoante L, certo? Quem é que vai vir depois da consoante L, tá? Vai vir um S, tá certo, gente? Então, você utiliza um S em palavras onde o S estará no meio e esse S tem que ser usado depois de consoantes, tá certo? Então, não esqueçam. Nós também temos a utilização do S entre vogais. Tia, mas aí eu vou ficar em dúvida, certo? Gente, presta atenção. Então, quando eu digo aqui, por exemplo, a palavrinha, ó, camisa, tá vendo? Camisa. Observem que o S, ele vai estar no meio de vogais, mas eu não vou poder colocar dois S's, certo? Por quê, tia? Porque essa palavra camisa, ele tá dando o som de Z, camisa, certo? É o mesmo quando eu digo casa, tá? Você observa, tem duas vogais, mas eu não posso colocar dois S's. Eu tenho que utilizar um S, porque esse S vai ter o som de Z. Então, são regras asa, tá certo? São regrinhas básicas, onde você utiliza palavras com S ou dois S's. E para você poder exercitar, vocês farão a página 44 do livro de vocês, tá certo? E na caligrafia, eu coloquei a página, certo? Onde vocês irão fazer a atividade relacionada também a palavras com S e dois S's. Então, vocês precisam ler o texto, leiam o texto lá no livro de caligrafia e façam as atividades. Caprichem na letra bonita, quando vão, né, exercitar a caligrafia, a letra tem que estar, ó, nota 10, tá certo? Então, bons estudos, bom dia!